Boa noite, irmãos da PIBAB, da IBCO. Nós estamos dando continuidade à nossa série de devocionais nesses dias de quarentena. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que me chamou bastante atenção e que com certeza tem a ver com o que a gente está passando nesses dias de eminente morte ou de crise, né, que o mundo está passando e que faz a gente com certeza refletir sobre o futuro, nosso futuro, o futuro da humanidade, do nosso país em vários aspectos. Então eu convido os nossos irmãos a lerem junto comigo Tiago, capítulo 4, versículos do 13 até o 17. Diz o seguinte: preste atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã vamos a esta ou aquela cidade, ficaremos lá um ano e exploraremos um negócio lucrativo. Como é que sabem o que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer, que aparece por um pouco de tempo agora, mas logo desaparece. O que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Caso contrário, vocês estarão vangloriando-se dos seus próprios planos. E uma presunção assim não agrada a Deus e é maligna. Lembre-se também: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, eu gostaria de fazer uma breve reflexão com os irmãos. Tiago, ele nos desafia nesse texto a vivermos pela fé, na dependência do Senhor e cumprindo o propósito de Deus acima de tudo. Lá no versículo 13, nós vemos algumas verdades. Nós vemos uma verdade sobre o homem. Quando o homem diz que vai fazer isso ou aquilo, que vai para determinado lugar, ele mostra um pouco da sua autossuficiência. Ele faz os seus planos, né? E coloca isso à frente de tudo. Busca os seus lucros ou sua felicidade. A gente vê que ficaremos lá um ano e exploraremos um negócio lucrativo. Nós, como seres humanos, temos planos e isso é correto. A gente não pode viver sem planos, a gente tem que saber o que está fazendo. Mas será que nos nossos planos nós temos colocado em primeiro lugar a vontade de Deus? Ou queremos negócios lucrativos, coisas que vão trazer sempre o nosso benefício em primeiro lugar? Então, nosso risco é sempre ser autossuficiente ou autônomo em tudo, sem ter a vontade de Deus em primeiro lugar. E isso é muito perigoso. Tiago nos alerta aí. Quando vivemos assim, não precisamos de fé. Nós estamos com os nossos planos à frente de tudo. Então, cuidado para não sermos autossuficientes demais, né? Colocando os nossos planos acima de tudo. No versículo 14, nós vemos a limitação humana. Nós não podemos saber o futuro. Lá diz: como é que sabem o que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer, que aparece por um pouco de tempo agora, mas logo desaparece. Nós muitas vezes ficamos preocupados com o que vai acontecer amanhã. Nós buscamos sempre os nossos planos quando não estamos focados na vontade de Deus. Lá em Mateus 6, do 25 a 34, Jesus nos alerta que Deus vai suprir as nossas necessidades em tudo, no comer, no fazer. E a gente sabe que Deus, ele é poderoso para fazer isso. Ele cuida do nosso amanhã. No versículo 33, ainda de Mateus 6, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar a justiça de Deus, a vontade de Deus, porque o resto ele vai suprir. O mais importante é fazer a vontade de Deus, porque todas as coisas os outros homens estão buscando: o seu comer, o seu beber, a sua felicidade, mas aquilo que nós devemos buscar em primeiro lugar é a vontade de Deus. Só Deus sabe do nosso amanhã. Então, a partir do versículo 15, diz: o que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Deus, ele tem um propósito maior para todas as coisas. E ele tem poder para executar esse propósito. Essa frase nós usamos corriqueiramente, né? Que seja feita a vontade de Deus, se Deus quiser. E com certeza são frases da mais pura verdade, porque só Deus sabe o nosso futuro. Só Ele pode
realmente saber o que vai acontecer nas nossas vidas. Quem de nós poderia, em novembro, por exemplo, saber como o mundo estaria hoje, em meio a esse caos? Mas com certeza fizemos planos, talvez na questão do trabalho, com o verão, todo o dinheiro que nós íamos ter para fazer isso ou aquilo, ou o descanso em si para quem entraria de férias. Mas Deus mexeu com tudo. E hoje o que pode ser de pensamento forte na nossa cabeça é: será que estaremos vivos amanhã? Será que a gente vai poder resistir ao coronavírus ou qualquer outra coisa? Realmente o que tem que ser prioridade é fazer a vontade de Deus. Só Ele sabe do nosso futuro. Deus, em seus propósitos, Ele também cuida da gente, a gente sabe disso. Lá em João 10:10, Jesus veio e nos disse que Ele veio para que nós vivamos em abundância, tenhamos vida e vida em abundância. Jesus é vida. E a única coisa que pode nos atrapalhar de nos mantermos firmes nos propósitos de Deus é o pecado que nos traz a morte. Nós devemos viver uma vida em abundância em Jesus, e só Ele pode nos trazer essa vida. O pecado é o que atrapalha a gente nisso. Então, a gente precisa viver uma vida em comunhão com Deus o tempo todo, colocando e formulando os nossos planos para que Ele seja glorificado. Será que os nossos planos futuros nós temos colocado Deus no centro? Seja de um casamento, seja de um negócio, seja de uma compra mensal, Ele tem sido o propósito e o centro de cada coisa? Porque se isso não estiver acontecendo, isso está sendo vazio. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Talvez esse plano que a gente tem feito vai por água abaixo. Porque ele vai mandar um vírus, ele vai mandar uma onda, ou ele vai fazer qualquer outra coisa. E aí o tempo que a gente perdeu formulando planos, ou tentando executar esses planos, não cumpriu o propósito de Deus na nossa vida, que poderia ter sido glorificá-lo. Então eu gostaria de deixar essa reflexão para os irmãos pensando nisso. Nós somos como neblina, passaremos. E um simples vírus como a gente tem visto hoje está levando a humanidade a se sensibilizar e pensar no futuro. E nós como cristãos, nós já temos a vida verdadeira que é Jesus. Só Ele pode fazer isso. E só Ele deve estar no centro dos nossos planos, para que realmente a nossa vida possa valer a pena. Seja hoje em meio ao caos, seja quando o caos sanitário passar e talvez uma crise vier a nos abater, mas a gente lembrar que Ele está no centro e Ele tem um controle de todos os planos. Ele realmente deve ser o centro do nosso plano, glorificá-lo, mesmo em meio ao caos sanitário, como uma doença ou uma crise econômica. Se nós tivermos e colocarmos Ele no centro de tudo, a gente vai estar glorificando a Deus e a gente não vai estar entrando nessa crise de autossuficiência, mas a gente vai estar fazendo a vontade de Deus. Então que nós possamos fazer o que é o bem, que não é cometer o pecado. Se nós sabemos que Deus tem que estar no centro e nós não estamos fazendo isso, nós estamos cometendo o pecado, como diz o versículo 17. Eu espero que isso possa edificar a vida dos nossos irmãos e a gente possa pensar nisso, em meio a essa iminente crise que o mundo tem passado, e às vezes nós, como cristãos, estamos tendo essa oportunidade de refletir mais na palavra de Deus, como família, termos nosso tempo individual com Deus melhorado e que nós possamos levar isso para além desse tempo de crise. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que realmente é viva e eficaz e pode trazer mudança para as nossas vidas, Senhor. Por favor, nos ajuda para que nós possamos crescer contigo a cada dia, Deus, e que o Senhor seja sempre e realmente o centro das nossas vidas, em todos os planos, seja dos mais simples aos mais complexos, porque o Senhor tem o controle de tudo. Só o Senhor pode executar os planos perfeitamente, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Deus, a estar a cada dia mais próximo do Senhor, fazendo a Tua vontade. E que, mesmo em meio a essa crise, nós possamos proclamar o Teu nome para aqueles que não Te conhecem, aqueles que estão com os corações sensíveis, Deus. Nós Te pedimos por isso, Deus, nos ajuda a sempre estar com o Senhor no centro de tudo, Pai. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom final de semana, irmãos.